Olá pessoal, estou aqui para gravar um videozinho para vocês em referente à unidade 1, Evolução Histórica das Organizações. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho então o que é gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas é essa associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definida com o objetivo do quê? De administrar os comportamentos internos e potencializar o quê, pessoal? O capital humano, né? Então, as pessoas e a organização, como eu disse em aula, ocorre aí uma via de mão dupla, né? Porque tanto as organizações quanto as pessoas têm os objetivos, né, a serem aí alcançados. E dentro desse processo, então, vamos tentar entender como que foi, então, a evolução para se chegar ao que nós chamamos hoje de gestão de pessoas. Vamos começar então falando do homem pré-histórico, né? Do Homo sapiens, que era aí a capacidade traz, né, para nós a capacidade de distribuição de tarefas. Então, em suas comunidades, os homens ocupavam-se da caça e as mulheres se encarregavam da agricultura, da prole. Depois, seguindo, tivemos aí o homem da idade da pedra polida, garantida pelo cultivo da terra e pela manutenção das manadas. Teve aí um aumento grande da população, né? E o nascimento das primeiras aí instituições, que foi a família e aí a divisão do trabalho, certo? Bom, seguindo, a gente percebe o quanto o homem levou milhares e milhares de anos para passar da técnica, então, da pedra lascada para a técnica da pedra polida. Vamos entender o que era o homem paleolítico, que era a época realmente da pedra primitiva, né? Da pedra lascada, como eu falei. Nesse período, o homem ainda não possui inteligência para desenvolver técnica do acabamento e do polimento da pedra para desenvolver ferramentas mais sofisticadas. Já o homem do Neolítico desenvolveu a técnica de tecer panos, de fabricar cerâmicas e construiu as primeiras moradias, constituindo-se os primeiros arquitetos do mundo. Olha só, conseguiu ainda produzir o fogo e, mediante o atrito, né, e deu início ao trabalho com metais. Então, vocês percebem o quanto o sucesso desse modelo de organização não foi por acaso? E que, em geral, a cooperação entre os indivíduos torna assim mais fácil a satisfação das necessidades comuns e proporciona então a qualidade de vida. Vamos falar um pouco então da divisão do trabalho. Primeiro a gente tem a contribuição de Adam Smith, né, pela doutrina econômica clássica, que argumentava sobre as vantagens econômicas que as organizações e a sociedade poderia ter com a divisão de trabalho. Temos o exemplo da fábrica de alfinetes que nós comentamos em aula, né? Então, aí analisando a habilidade e a destreza de cada funcionário, né, foi o primeiro passo para se constituir a chegada aí da especialização de cargo, que nós utilizamos até hoje. Bom, avançando mais um pouco aí no século XIX, né, na linha histórica do homem e dos processos organizacionais, chegamos então à administração científica de Taylor, né? Toda a contribuição aí da Revolução Francesa, Revolução Industrial, urbanização, industrialização e o individualismo. Ele trouxe aqui algumas contribuições muito importantes, a qual ele chama aí de uma nova era de gestão. Então vamos lá, que foi o desenvolvimento de um método científico para o trabalho dos operários, estabelecimento de processo científico de seleção e treinamento de operários, cooperação entre as gerências e os operários, divisão do trabalho dos operários em função, então, de sua especialização. Bom, seguindo aí, nós temos também a visão holística de Fayol, né? E dentro dessa visão, ele trouxe, então, a distinção de alguns processos importantes dentro da organização, como o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, definiu-se princípios e deveres dos gerentes. Então, aqui se separa o pensar do fazer. Quem pensa? Gerentes. Planeja, organiza, dirige e controla. E tem quem executa, quem faz, que são os trabalhadores, né? Os que são os operacionais que executam, então, aí as atividades.
Temos então Henry Ford para contribuir com esse nosso estudo. E aí, o que Henry Ford se preocupava? Com a economia de material e de tempo. Então, o tempo ele foi determinado pela tarefa e não pelo trabalho. E também para a execução de uma tarefa pela equipe, de modo que o operário tinha liberdade de executar o trabalho de forma que ele achasse melhor, né? Que ele direcionasse, realmente participasse desse processo. Bom, avançando, nós temos também aqui a teoria da burocracia de Weber, onde ele nos trouxe uma direção sobre burocracia, com a divisão de mão de obra, com hierarquia da autoridade, com a seleção formal, através de regras e regulamentos formais, pela impessoalidade e pela orientação, então, de carreiras. E seguindo ainda, né, no século XIX, partindo para o século XX, nós vimos então que nasce aí muitos autores, né, defensores de uma abordagem mais direcionada às relações humanas nas organizações, né, tendo aí visto a necessidade de humanizar as relações no mundo do trabalho. E para isso nós temos então a contribuição de Münsterberg, a psicologia do trabalho, e onde ele analisa, né, essa direção em dois aspectos fundamentais. Primeiro, a análise e adaptação do trabalhador ao trabalho, e o segundo, que é a análise e adaptação do trabalho ao trabalhador. Então, assim, ele nos traz 3 pontos importantes que eu gostaria que vocês frisassem esses pontos, assim, lessem novamente, ouvissem de novo, né? Vamos lá. Primeiro, o melhor homem possível, o melhor trabalho possível e o melhor resultado possível. Então, assim, nasce a necessidade dessas análises. Para o quê? O objetivo de aumentar a motivação dos empregados e reduzirem, sim, assim, então, a fadiga, né? Aí, seguindo, nós temos também a contribuição de Foley, né, que foi o primeiro a reconhecer que as organizações deveriam ser vistas pela ótica do comportamento individual e em grupo, ou em grupo, né? E a ideia de poder com os funcionários, em vez de poder sobre, né, eles. Também tivemos também a abordagem de Chester Bernard, que trouxe aí a abordagem das organizações como sistemas sociais que requerem então o quê? Cooperação humana, né? Trazendo a principal função do gerente, que é o quê? Comunicar com as pessoas para que possa existir então esse processo de cooperação, né, dos funcionários. Então avançamos aí também para a contribuição de Elton Maio, onde nos trouxe a pesquisa de Hausdorff, que eu até já coloquei, postei para vocês um texto explicando como se deu essa pesquisa e o quanto ela foi importante para a história. Então, os trabalhadores foram vistos que eles não são motivados somente por fatores externos, né? Não é só ambiente físico, não é só salário que traz aí para a empresa a possibilidade de maior produtividade, mas também as restrições do grupo a qual ele pertence. Ou seja, o volume de produção de um operário depende das restrições de um cargo. Restrições do grupo, desculpa. Então, vamos lá. De novo, vou repetir isso. Olha, o volume de produção de um operário depende das restrições do grupo a que ele pertence, do grupo a que ele trabalha. Que são, então, aqui, né, exatamente os elementos essenciais para o planejamento dos negócios das organizações, respeitando a todos. Quem são esses todos, né, que participam, então, dos stakeholders? São os clientes, são os fornecedores, são os acionistas. Aqui, olha, onde a gente entra os colaboradores, parceiros, a própria sociedade, o governo, a relação, né, de como a empresa se organiza, se relaciona com as entidades de classe, que são os sindicatos, as ONGs. Bom, para finalizar então, a gente traz aqui
o DO, o desenvolvimento humano, né, o nosso DO, o quanto ele realmente precisa ser visto, né, nessas três linhas, ó, ser humano, fonte da vantagem competitiva sustentável, né? Ser humano possibilita o que? A inovação. E o ser humano é dimensão não controlada através de sua aprendizagem contínua. Então, as empresas trabalham o desenvolvimento, né, humano dentro dessas três linhas aqui. Bom, essa é a contribuição que eu deixo, então, para que vocês consigam estudar, né, dentro aí da unidade 1 e logo mais eu posto para vocês também um videozinho da unidade 2 e 3. Muito obrigada e que vocês tenham, então, aí momentos que vocês consigam estudar e compreender um pouquinho, né, tudo que nós conseguimos ver nessa primeira aula. Até mais!